e são assuntos, de fato, que vão influenciar diariamente na nossa conversa e agora, em tempos de pandemia, muito mais. É a academia, é a escola, é o transporte aéreo, é a sua passagem, é uma compra de uma viagem, o que fazer? Então, eu resolvi elencar essas questões que são inquietantes, que não há, na verdade, consenso ainda na doutrina, é tudo muito novo, tá? É tudo muito novo. Então, eu resolvi, na verdade, conversar com vocês, trocar algumas ideias sobre essas questões. A gente não pode deixar de iniciar a nossa conversa relembrando duas grandes premissas básicas do direito do consumidor. O primeiro, e a primeira delas, é que o direito do consumidor é um direito fundamental, tá? É um direito que está esculpido na Constituição Federal. Então, esse é um primeiro ponto. Não é qualquer tipo de direito. É um direito alçado à categoria de direito fundamental. No segundo ponto, a gente também precisa partir da premissa que é a premissa da vulnerabilidade do consumidor, tá? Vulnerabilidade do consumidor. Percebam, pessoal, o direito do consumidor foi criado na prática para quê? Para tentar igualar ou buscar uma harmonia entre consumidor e fornecedor. Historicamente, vocês bem sabem, muito melhor do que eu, as disparidades entre consumidor e fornecedor sempre foram marcantes, tá? E vocês também já devem ter conversado na disciplina de Direito do Consumidor que vocês tiveram, não sei se é optativo ou não, mas a gente sabe que o grande marco do direito do consumidor foi quando houve aquele discurso do presidente americano que trata que todos os consumidores somos nós. Ou seja, ele dá uma importância no final da década passada, na década de 90, na verdade, ele dá uma importância tão grande que coloca o consumidor dentro, ou busca, ou visa colocar o consumidor dentro de uma relação harmoniosa, visando um equilíbrio. Essas são as premissas básicas que a gente precisa ter. E a gente, em tempos de Covid, a gente também precisa perceber e precisa ter a empatia, que é uma palavra que todo mundo fala, que vocês sabem muito melhor do que eu, que é se colocar no lugar do outro. A empatia perante o fornecedor. Por quê? Porque ambas as partes perdem. A gente parte dessa premissa também. Tanto o consumidor quanto o fornecedor perdem. Perdem na relação de consumo em tempos de pandemia. E aí a gente vai ver diversas situações em que essa perda é uma perda real, seja para o consumidor, seja para o fornecedor. A gente também precisa, nesse momento, utilizar e flexionar de forma correta o verbo ponderar. Por quê? Porque a gente vai ver inúmeras situações que a gente vai precisar, na verdade, ponderar essas questões. Sejam para ponderar cedendo um pouco como consumidor, seja muitas vezes para entender o que o fornecedor está passando e seja também, por óbvio, para a gente não deixar que práticas abusivas, mesmo em sede de pandemia, mesmo em sede de Covid, nos aflija. Perfeito? Então, essas premissas básicas são importantes para a gente entrar no assunto propriamente dito. Vulnerabilidade, direito do consumidor como um direito constitucional e também a perda de ambas as partes. Perfeito? Então, o que é que a gente precisa? E esse ponto de partida é um ponto realmente que eu resolvi trazer essa questão já para o início, o pessoal que está aqui nos ouvindo e nos vendo, por óbvio, é qual o caminho que você, consumidor e consumidora, deve adotar perante quaisquer problemas hoje que lhe acometam dentro do direito do consumidor. Qual é o caminho? E eu sempre falo nas nossas conversas uma situação muito interessante.
Eu estava dando uma aula e me perguntaram no meio da aula, professor, qual é o caminho que o consumidor deve adotar quando tiver com um problema com o fornecedor? Juizados especiais, deve buscar a Defensoria Pública, o Ministério Público, deve eventualmente buscar o PROCON. Qual é o primeiro passo? E na mesma hora eu disse, olha, o primeiro passo, a princípio, não é nenhuma dessas formas, é o diálogo. É a tentativa de resolução administrativa. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que, ainda que você pense em ajuizar uma demanda, todo o seu processo e toda a sua tentativa de resolver sua questão administrativamente vai contar. Pessoal, a gente vive hoje uma situação que há perdas, como eu já mencionei, para os dois lados. Então, se a gente tentar resolver, eu nem falei quais são as questões ainda, mas se a gente tentar resolver no diálogo, é o melhor caminho, tá? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Ponto. O que é que a gente precisa perceber também nesse momento? Precisamos perceber que nessa tentativa de resolver administrativamente o seu conflito, se você conseguir, ótimo, perfeito. Se você não conseguir resolver administrativamente, é muito importante, nesse momento, você criar todos os mecanismos e albergar todos os mecanismos de prova que você vai ter. Seja para você buscar, eventualmente, os juizados especiais mais na frente. Vocês sabem muito melhor do que eu, que até 20 salários mínimos, juizados especiais cíveis, não precisa de advogado. Basta você ir ao juizado, fazer sua reclamação, tem audiência de conciliação, audiência de instrução, sem advogado. Então, veja, seja para você buscar os juizados especiais, seja para, eventualmente, você buscar a vara cível. E, nesse momento, é muito importante vocês perceberem que a prova vai ser fundamental. A prova vai ser fundamental. Dentro do direito, de uma forma geral, a prova é o elemento principal na sua demanda. Pessoal, percebam um detalhe. Percebam um detalhe. Os números de protocolo, as tentativas de resolução através dos sites, dos chats online, são fundamentais para que você ajuize, eventualmente, uma ação ou entregue essa documentação para o seu advogado, para ele ajuizar essa demanda. Pessoal, é muito importante isso. Professor, mas e a inversão do ônus da prova? Olha, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a inversão. Primeiro, a inversão não é obrigatória e a gente tem inúmeros casos, número 2, que você está diante da prova diabólica, ou seja, a prova negativa, ou seja, aquela prova que na prática você, consumidor, é que deveria fazer. E aí eu só conto um caso, e aí a gente já volta para a plataforma consumidor.gov, porque senão a previsão daqui é sair daqui a 2h30, tá? Mas eu conto um caso interessante. Foi um caso que Zezinho viajou de Lisboa para Madrid e no meio da viagem a poltrona dele não reclinava, tá? Não reclinava. O fato é que Zezinho tirou fotos da poltrona e, ao chegar em Madrid, nada fez. Chegou no Brasil, ajuizou uma demanda indenizatória, pedindo danos morais, com a foto que ele trouxe dentro, que ele na verdade tirou dentro da passagem, dentro do avião, e então, com essa foto, seria a sua prova. Não arrolou testemunha, então a sua prova era isso. E na verdade ele vem com o pedido de inversão do ônus da prova. Resumindo, pau, tá? Pau. O que foi que o juiz disse? Ora, nesse caso,
Não cabia à empresa demonstrar, não cabia à empresa demonstrar que tinha problema. Como é que ela vai demonstrar depois de 1 mês, 2 meses da viagem? Cabia a você, consumidor, ter feito vídeo, ter feito uma reclamação assim que chegar, ter colocado e coletado pessoas, testemunhas, que eventualmente poderiam, em juízo, ratificar o seu direito. Ou seja, nesse caso, percebam, nesse caso, foi muito importante, seria, na verdade, muito importante ele trazer esses outros elementos. Então, primeiro ponto, a gente precisa entender que a inversão do ônus da prova não é obrigatória, tá? Não é. Então, a gente precisa ter a inversão como um coringa, como um plus dentro da relação de consumo. Tá, professor, o senhor falou isso tudo por quê? Porque você não conseguindo fazer, você não conseguindo dialogar com o fornecedor, você tem que ter essa documentação em mãos para eventualmente ajuizar a demanda. Bom, mas nesse caso, em caso de pandemia, a gente sabe muito bem que muitas empresas, e graças a Deus, têm, na verdade, atuado de uma forma mais benevolente perante o consumidor, ok? E isso é fato, tá? Basta você ligar o jornal e você vai perceber que tem várias empresas buscando atender da melhor forma o consumidor. Bom, mas o que é que a gente precisa fazer agora? Professor, tô com um problema, eu tô com um problema, e eu não vou nem entrar ainda em quais seriam esses problemas. Mas eu estou com um problema. O que devo fazer? Tenta resolver administrativamente. Não conseguir. Vocês vão buscar a plataforma consumidor.gov.br. Nunca ouvi falar. www.plataformaconsumidor.gov.br. Em síntese, é uma plataforma, é um site que serve de intermediário entre consumidor e fornecedor. E que, na verdade, ele vai fazer o quê? Vai servir de ponte para que você, consumidor, faça a sua reclamação, tudo online, tá? Sem sair de casa, pelo amor de Deus. É tudo online. Faz a sua reclamação, a sua queixa. Em 10 dias, em até 10 dias, na prática são 7, 8 dias, em até 10 dias, as empresas lhe respondem, dizendo sobre a sua questão, se vão resolver, se não vão resolver, de que forma consumidor problema resolvido. 80% das demandas que buscam essa plataforma são resolvidas de forma satisfatória para o consumidor. Detalhe, a plataforma não entra no mérito da sua resolução do seu conflito. Ela vai fazer só esse meio de campo. Ela vai fazer o approach nesse fornecedor. Perfeito? Essa plataforma hoje tem sido, na verdade, muito eficaz. Professor, mas além da plataforma, posso buscar também outras questões? Pode, tá? Salvo engano, o Procon Paraná tem também a possibilidade de você fazer alguma reclamação online, enviando o e-mail, tá? Ou por telefone, enfim. Ou uma denúncia, que a gente vai falar aqui já já, tá ok? Então, veja, você consumidor, quinze número de 20, deixe-me ver se eu caí. Não sei se eu caí ou se eu não caí.
Tra- Se voltou? Oi, professor. Você consegue me ouvir? Oi, eu não sei se consigo. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então veja, recentemente, como eu tinha mencionado, a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumo, do consumidor, na verdade, ela então trouxe na prática essa portaria que obriga algumas empresas a participarem então da plataforma consumidor.gov. Eu entendo que esse tipo de obrigação, primeiro, né, para quando você tenta conciliar, quando você busca conciliar, na verdade, com o fornecedor, conciliar entre a relação entre consumidor e fornecedor, tem que ser de livre-arbítrio, tá? Tem que ser de uma forma em que ambas as partes queiram resolver. Eu não entendo que seja a melhor forma, não, a obrigar. No instante em que se obriga, você já tem, na verdade, um início, né? Um início e uma dificuldade inicial das partes tentarem resolver, né? Como é que você obriga uma parte a participar de uma relação, de uma tentativa de conciliação, digamos assim? Então, eu não vejo com bons olhos, tá? Apesar que, no fim, existe essa perspectiva de a gente buscar resolver, o consumidor buscar resolver a questão, mas na prática a gente vê que não é por aí, né? Obrigar não significa dizer resolver, tá? Essa é a minha questão. Bom, vamos entrar então agora nos pontos que a gente então resolveu trazer para essa nossa conversa. Quais são os serviços e atividades essenciais que não foram atingidos pela pandemia? E a gente precisa então, e são questões gerais que vocês mesmos sabem muito melhor do que eu, né? Você tem lotérica, serviços essenciais, a parte dos supermercados, etc. Mas que a gente sabe que, ao fim e ao cabo, essa redução de outros setores foi, na prática, visando a saúde do consumidor. Temos e o próprio risco de contaminação. Então, a gente tem alguns referenciais teóricos básicos dentro do sistema consumerista que, na prática, vão servir de fundamento para esse cerceamento, digamos assim, de algumas atividades não essenciais. A gente tem o direito à saúde, à vida e à segurança, disposto aí no artigo 6º, né? A gente tem também o direito à educação e à divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, como, por exemplo, no caso aí do álcool gel, né? Que é o que a gente vê hoje em dia, tá? E outras questões também que a gente precisa, todas essas fundamentadas dentro do Código de Defesa do Consumidor. A proibição de gerar riscos à saúde e à segurança dos consumidores, salvo inerentes à natureza do produto ou serviço, né? E o direito à informação sobre esses riscos, né, que hoje o consumidor corre. Né? Uma questão muito importante é vocês perceberem, por favor, a função principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Lembram, né, e vocês se lembram muito melhor do que eu, nas aulas que vocês tiveram, que o CDC, na verdade, é uma norma principiológica, traz princípios gerais que vão ser, na prática, subsumidos à função de que o próprio magistrado vai compreender se aquela situação se esculpe ou não naquele artigo. Por exemplo, esse dever de higienizar os equipamentos e utensílios e informar ostensivamente sobre os riscos de contaminação. Percebam, pessoal, percebam que esse artigo é muito interessante. Por quê? Porque, na prática, vai trazer medidas sanitárias preventivas. Por exemplo, e aqui eu trago para vocês, tanto em agências bancárias, supermercados, a gente tem deveres adicionais decorrentes desses próprios artigos.
A gente sabe que tem, por exemplo, hoje, a necessidade de esterilização de equipamentos, limitação de acesso quantitativo, disponibilização de higienizador, o álcool gel. Muitos supermercados, ao entrar, também tem uma pia para que o consumidor lave as mãos. Ou seja, pessoal, percebam, é visando sempre a saúde do consumidor, ok? Uma outra questão também, e por óbvio é muito importante aqui mencionar, antes de avançar, são essas responsabilidades pela não realização dessas atividades preventivas. Por exemplo, infrações administrativas, como vocês estão vendo aí, multa, interdição do estabelecimento, etc. E práticas abusivas, que isso aí a gente vai ver que pode ser eventualmente multada a empresa, né? Se não observar essas normas dos órgãos oficiais setoriais, perfeito? Então a gente tem, na verdade, uma interpretação do próprio código à situação pela qual nós passamos, ok? Uma outra questão também muito importante que eu não poderia deixar de mencionar só finalizando, essa responsabilidade civil, vocês sabem muito melhor do que eu, dá ensejo a possibilidade de dano moral coletivo e eventual dano individual, né, por conta da responsabilidade pelo fato do serviço. É o artigo 14. A gente sabe bem que existe uma diferença entre fato e vício. O fato do serviço, ou acidente de consumo, por exemplo, que também a doutrina chama, é quando coloca-se em risco a saúde e a segurança do consumidor, que é o caso em tela. Você coloca em risco a saúde. Hoje, ir para um supermercado, você precisa, tanto na entrada quanto na saída, higienizar suas mãos, seja com álcool gel, seja com a torneira, ou seja, é importante, por exemplo, que o supermercado disponha desses elementos cruciais na relação de consumo em tempos de pandemia. Um outro ponto também importante, que eu não poderia deixar de mencionar, é a quarentena e interrupção de serviços públicos essenciais. Perfeito. Veja, existe a obrigatoriedade de isolamento domiciliar e, obviamente, uma crise econômica que será decorrente disso, isso não há dúvida. Perfeito? Tá ok? Mas e daí, professor? E daí o que é que a gente precisa entender e se lembrar? A gente precisa se lembrar que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor vai tratar sobre o dever de continuidade. Percebam, dever de continuidade em serviços essenciais. O artigo 22, quem não está com o código na mão, mas não tem problema. Órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias, sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos. Quanto aos serviços essenciais, a gente tem o dever de continuidade. Mas a gente sabe também que a doutrina sempre pontuou e ponderou que em sede de alguns serviços essenciais, água e luz, por exemplo, que é o exemplo básico que a doutrina trata, a gente tem também essa questão relacionada ao direito administrativo. Se a gente levar, percebam, se a gente levar ao pé da letra, a gente vai perceber que Zezinho, por exemplo, caloteiro de alto grau, pode fazer o quê? Pode, eventualmente, não pagar a conta. Não pagar a conta de água, de luz. E aí, ao fim e ao cabo, vai dizer o quê? Olha, o serviço é essencial, deve ser contínuo, perene. Perfeito. O que é que o direito administrativo vem já naquela ideia de diálogo das fontes da professora Cláudia Lima Marques, quando você une diversos diplomas para uma melhor interpretação. De que forma ele vem fazer? Ele vem dizer o seguinte, olha, não é por aí, tá? O serviço é público, o serviço é essencial, deve ser contínuo, desde que não incida em algumas situações. A primeira delas é a interrupção por inadimplência. Zezinho um caloteiro, logo Zezinho não pode ter o serviço. Ponto. É isso, tá? É isso aí, é de forma objetiva. Até porque, se fosse possível, ele continuar com o serviço e
só em tempos normais, para vocês entenderem. O que é que a gente precisa fazer? Precisa notificar Zezinho? Precisa. E precisa ser um débito atual. Tem que ser um débito atual, mensal. Ou seja, o débito tem que ser do mês. A companhia de água, ou a concessionária de energia, por exemplo, não pode cortar a luz, suspender a luz ou a água de Zezinho por conta de um débito de 2006. Ele não pode. Tem que ser um débito atual. Perfeito? E também pelas questões de reparação momentânea de postes, tubulações, ou seja, não configura, nesse caso, descontinuidade. Perfeito. Professor, essa é a nossa realidade normal. Professor, em sede de pandemia, posso ou não posso cortar, suspender a luz? Bom, a ANEEL já disse que não, tá? Inclusive já trouxe uma resolução impedindo o corte por inadimplência durante esse período, ok? E o fundamento a gente sabe, tanto a água potável quanto a energia, o fundamento também tem matiz e matrizes constitucionais, tá? Até porque são direitos fundamentais, voltamos àquela nossa ideia inicial, perfeito? Durante a pandemia, tá? Não está permitido cortar a energia, ok? E a água, as companhias estaduais também têm feito dessa forma, tá? Eu não posso garantir que foram todas, mas a maior parte tem feito dessa forma, impedindo a suspensão, então, em sede de pandemia, mesmo que Zezinho Caloteiro deva, mesmo que o débito seja atual, mesmo que eventualmente ele tenha o dinheiro e não queira pagar, no caso, não poderá ser cortado água e luz. E aí tem outras discussões, a parte de telefonia. Hoje, inclusive, tem um artigo do professor Risato Nunes, um dos grandes da nossa área, o professor Risato, o professor Bruno Miragem, a professora Cláudia Lima Marques, enfim, ele tem um artigo que ele pontua também. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Que apareceu aqui. Sim, dá para ouvir. Ah, perfeito. Então, veja, o professor Risato Nunes escreveu um artigo hoje ponderando também que outro elemento essencial é o telefone. Tá? Então, por exemplo, não poderia hoje, dentro da quarentena, eventualmente as operadoras de telefonia de celular cortar qualquer tipo de consumidor inadimplente. Ok? Então, são produtos essenciais, tá? Uma outra questão, até para a gente avançar, porque senão a gente já sabe que vai passar aqui 2 dias e meio conversando, que é muita coisa. Uma outra questão. Professor, produtos essenciais, álcool em gel, máscaras, e aí? A gente sabe que houve um aumento da demanda e a gente sabe que muitas vezes diversos consumidores compram para garantir o seu estoque, tá? E aí? A gente pode ou não pode aumentar o valor? É abusivo ou não é? A gente sabe, então, de forma objetiva, pessoal, o aumento de preço injustificado trata-se na prática de prática abusiva. Ficou até redundante, mas para ser mais claro, prática abusiva. Não pode aumentar injustificadamente o preço, especialmente desses materiais que são materiais importantes no combate à pandemia. Okay? Nem tão pouco, como eu ponderei aqui, aumento do preço de exames laboratoriais. Professor, como é que eu vou saber, hein, se houve um aumento elevado ou não? Até que ponto pode existir esse aumento? Vejam, o artigo 39, inciso 5º, fala em vantagem manifestamente excessiva. Tá? Isso aí a gente precisa ponderar também, junto com o inciso 10, que fala em elevar o preço sem justa causa. Então, veja, o que seria essa justa causa? Tá? O fornecedor poderia elevar em algum caso? Sim, poderia. Desde que, por exemplo, ele comprove que houve o quê? Um aumento no insumo. Ele pode, eventualmente, elevar o preço. Mas o que a gente percebe, muitas vezes, é o quê? Fornecedores que aumentam o preço, na verdade, para ganhar o dinheiro mesmo, tá? Se valendo dessa situação triste pela qual estamos passando. Então, a gente também está diante aí, nesse caso, de crime contra a economia popular.
Tá? É um aumento superior a 20%. Então, como é que a gente, na prática, vai fazer isso, né? Como é que, na prática, a gente faria isso, né? A gente tem notas fiscais, tá? Do próprio fornecedor, que a gente vai perceber as suas últimas notas fiscais e ver se houve aumento, se não houve aumento, até que ponto houve esse aumento e até que ponto esse aumento significou, na prática, um aumento abusivo para o consumidor. Okay? Então, a gente precisa ponderar caso a caso para ver se houve aumento, se não houve, se houve em virtude de insumos, cadê a comprovação, etc, etc. Os PROCONs estão de olho, tá? Multa, interdição, todas as espécies de infrações administrativas vão ser autuadas, ok? Então, isso é muito importante a gente perceber. Uma outra questão que vocês já me perguntaram, tomei uma aguinha, eu espero que vocês estejam também tomando água aí, tá? Uma outra questão muito importante é a questão da limitação de compra. Professor, eu fui no estabelecimento ontem e limitaram, tá? Limitaram porque na prática eu queria levar 33 garrafas de álcool em gel e não consegui. Pronto, perfeito. O estabelecimento pode limitar. Ponto. Por quê? Artigo 39, inciso 1º, ele vai tratar da questão importante, que é a questão de você condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, que é a venda casada, que vocês sabem muito melhor do que eu, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Ou seja, em tempos normais, se você quiser ir comprar 39 álcool em gel, você pode? Garrafas de álcool em gel, você pode? Sim, você pode. Ponto. Em tempos normais, sim, yes, você pode. Agora, professor, em sede de pandemia, posso? Não, não pode. Observem, sem justa causa. E qual seria a justa causa que o fornecedor está fazendo? Seria o quê? A própria pandemia. Percebam, pessoal, que aqui é um caso muito interessante. Por quê? Porque, às vezes, na prática, o fornecedor quer vender o produto. Para ele, era melhor que Zezinho comprasse 100 mil garrafas, acabasse o estoque, que ele encheria o dinheiro no seu bolso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Existe a função social do contrato. Existe também não só as políticas públicas dentro do governo que vão simbolizar e vão indicar que isso também não pode, seja através dos PROCONs, da Senacom, seja através do próprio Ministério Público, da Defensoria Pública, perfeito? Então, veja, é importante a gente ter a ideia e também pensar no outro, tá ok? Até porque, pessoal, essa limitação é uma limitação visando a coletividade, tá? Isso é muito importante a gente pontuar e ponderar. Uma outra questão também muito importante é a questão dos planos de saúde. E a gente já vai avançando aí para o fim, porque eu sei que vocês têm horário, etc, etc. Porque por mim, ficaríamos até 11h30 da noite. Planos de saúde. Coberturas de exames e do tratamento da Covid-19. Olha, como é que isso tem feito? Qual é a nova determinação da ANS sobre essa questão? A gente sabe que hoje em dia, tá? E daqui para frente o bicho ainda vai pegar. A gente sabe que existe uma limitação, de uma forma geral, dos testes. Tá? E o que é que a ANS trouxe de interessante sobre essa questão? E aqui é um ponto muito importante. Veja, a ANS incluiu o exame do Covid-19 como de cobertura obrigatória para planos com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência. Percebam, aquela ideia do plano CCA e do plano limitar eventual exame do Covid, isso é abusivo. Ponto. Tá? É abusivo esse tipo de prática. Tá? É abusiva esse tipo de prática. Perfeito? Bom,
Uma outra questão também, que a gente também tem que ponderar, que não é você chegar lá no hospital, nem tampouco ligar para o seu plano e dizer, olha, eu quero fazer o exame. Tá? Não é assim, ok? O caso tem que ser suspeito e tem que ter indicação médica, prescrição médica. Tá, ok? Isso é muito importante também, porque senão você chegaria lá e, olha, eu quero fazer o exame, etc, etc, mas você diz, olha, professor, mas eu pago o meu plano de saúde. Perfeito, legal. Mas a gente sabe que a gente está vivendo uma situação extrema. Uma situação que até então não vivenciamos, tá? Então, a gente precisa sempre utilizar o verbo inicial, ponderar. Precisamos ponderar nesse tipo de caso, tá? E não só sou eu como pesquisador, como professor, não. Vocês mesmo, como consumidor, como eventual fornecedor, microempresário, etc. A gente precisa entender sempre o outro lado. E nesse ponto é um ponto muito importante. Por quê? Porque ao tempo em que você inclui o exame, tá? Você não deixa o consumidor, o paciente, de lado, você também dá um freio no sentido de que tem que ser caso suspeito e tem que ter indicação médica, tá ok? Uma outra questão também muito importante é a questão do que a gente vai ver daqui para frente, tá, pessoal? A gente vai ver muitos casos daqui para frente com relação a isso. A gente sabe que tem alguns tipos de cobertura que prevêem quarto privativo, que prevê eventual tratamento diferenciado, até porque o consumidor paga um preço maior. Ponto. A gente vai perceber também que esses casos vão ser casos que, na prática, eventualmente, esse consumidor não vai usufruir do que o seu plano está prevendo. Por quê, pessoal? A gente vai ver, né, daqui para frente, né, eu espero que não, mas pelo menos é o que as estatísticas estão mostrando, os estudos, que existe uma indicação de que muitos hospitais ficarão com muitos pacientes, etc. Então, qual é a questão? A questão é, Zezinho tem direito a um quarto privativo, ponto. Zezinho não vai poder ter direito a esse quarto privativo, ponto. Por quê? Por conta da pandemia, ponto. Ok? Então a gente tem que ter razoabilidade e bom senso. E na prática a gente vai ver o caso a caso. Na prática, a gente vai ver o caso a caso. Eventualmente, o quê? Eventualmente, Zezinho pode buscar depois, pode buscar eventualmente depois ressarcir desse valor. O que a gente sabe muito bem, dentro do Código de Defesa do Consumidor, o abatimento do preço. Ora, ele vai estar recebendo o seu atendimento, mas ele não está sendo atendimento à luz do que ele tinha contratado, ok? Mas é muito importante a gente perceber hoje e analisar o outro, ok? O fornecedor, o próprio consumidor e essa relação de simbiose entre ambos, beleza? Avançando aqui, deixe-me avançar. Transporte aéreo. Tenho quanto tempo ainda? Cadê Fernanda? Tenho quanto tempo? Quanto tempo que você precisa mais, professor? Ah, eu preciso mais de 3 horas e meia. Não, tô brincando. Eu quero saber o tempo. Não sei se o pessoal ainda está aí. O pessoal já quer desligar da live, etc. Não colocaram aqui se está legal, se não está. Eu estou vendo aqui os comentários, ainda ninguém colocou nada. Mas, Não, tá muito bom. mas eu estou brincando. Eu quero saber só o limite aí, mais 10 minutos, 5. Ó, todo mundo falando aqui, tá legal, tá ótimo, professor, tá bacana. Mais uns 15 minutos, professor, 10, 15 minutos. Tá bom, em 10, 15 minutos, então eu fecho aqui. Perfeito, Daniel, Guilherme, Ítala, Ravel, Isabel, sucesso. Tá bom, estou vendo aqui os comentários. Se o pessoal quiser colocar aqui também as perguntas, tá? Uma verdadeira... Ô, Gregório, valeu. Vamos avançando aqui, ó. Transporte aéreo, pessoal. Veja, transporte aéreo é um caso realmente muito importante. Percebam uma questão. Professor, comprei minha passagem aérea e não vou poder voar. Ok, por que não vai poder voar? Seja pela pandemia, seja também pelo próprio cancelamento do voo por parte das empresas.
Mais uma vez, rememora aos amigos. Estamos diante de uma situação atípica, de uma situação sui generis. Perfeito. E aí, professor? Bom, recentemente, houve uma medida provisória 925 de 2020, medidas emergenciais para a aviação civil. Percebam que essas medidas vão tratar. Bom, a primeira hipótese é de Zezinho, que comprou a sua passagem, e aqui leia-se passagem e também a parte de hotéis, hospedagem também, tá? Aqui também se aplica para essas questões, ok? Bom, comprei e não vou voar, ok. E aí, o que devo fazer? Bom, o que é que a Senacom recomenda? Remarcação sem custo para outra data. E aí a gente começa o caso a caso. O caso de Rodolfo, que o quê? Que está com sua família, iria viajar para Aracaju. Percebam que meu sotaque é de lá, eu sou de Aracaju. Iriam viajar para Aracaju e, na prática, ele não conseguiu viajar. Ele ia de férias com a família. Perceba, pessoal, para Rodolfo e para a família deles, eventualmente remarcar para outra data vai servir, tá? Vai servir. Por quê? Ele ia de férias, agora não vai ter mais condições, mas mais na frente ele vai conseguir ir, beleza? Então, a remarcação, de fato, é a primeira opção. Eu também entendo dessa forma. A gente tenta remarcar. Professor, eu não quero remarcar. Eu quero ter um voucher. Essa seria a segunda opção que a Senacom tem feito, né? É a criação de um voucher, de um crédito, para o uso dentro de 12 meses. E a terceira opção é o reembolso. É você dizer, não, eu não quero mais, eu não quero viajar e eu quero o meu dinheiro de volta. E aqui é um caso muito importante, prestem atenção. O que é que essa medida provisória trata e, a meu ver, trata de uma forma completamente inconstitucional? Vocês vão perceber que, primeiro, ele diz que o dinheiro vai ser devolvido, mas existe um prazo de 12 meses para o reembolso. De até 12 meses. Tá? Percebam, então, se é até 12 meses, em 12 meses ele pode devolver. Então, você gastou o seu valor, eventualmente em uma parcela única, e agora pode esperar até 12 meses para receber esse valor. Mas, além disso, o problema maior é o que vocês vão perceber, eu não trouxe aqui, foi um erro meu, mas vocês vão perceber que essa devolução é à luz, com crase, à luz da tarifa que você comprou. Opa, e aqui temos muitos problemas, muitos, incontáveis. Se em tempos normais a gente tem diversas ações decorrentes de práticas abusivas das empresas aéreas, que fazem o quê, pessoal? Vocês sabem muito melhor do que eu. Você compra uma passagem promocional, mega promoção, e o que é que acontece? Acontece que, eventualmente, você cancela. E aí? Caro senhor, você terá direito a 0%, a 10% da sua passagem. Percebam, uma multa de 80%, 70%, 90%, até 100%. Isso é abusivo. E não sou eu que estou dizendo. Tá ok? Quem está dizendo isso? As últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça, capitaneada pela decisão da ministra Nancy Andrighi, fala que até 20% é um valor da multa plausível. Obviamente, esse valor pode ser aumentado caso o fornecedor comprove o seu prejuízo. Professor, então o senhor está me dizendo o que na prática? Eu estou dizendo que, em tempos normais, a gente tem prejuízo diário. A gente, inclusive, me incluo nessa, tá? Porque a gente compra a passagem e muitas vezes você quer cancelar, quer remarcar, são taxas abusivas. Diversas ações judiciais nesse ponto são 90%, eu ouso a dizer, 90% são favoráveis ao consumidor, tá? Por quê? Porque não pode ter enriquecimento ilícito, pessoal. Não pode ter enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, perfeito? A multa deve existir? Óbvio, existe uma quebra contratual. Você, consumidor, está quebrando. Estou falando em tempos normais. Você está quebrando. Logo, você deve ter uma multa, deve ser aplicada uma multa.
mas não nesse valor total, nesse valor de 70%, 80%, 90%. E nesse caso, percebam o que eles quiseram fazer. Nesse caso específico, a gente percebe que eles atrelaram as tarifas das companhias aéreas. Isso é péssimo, pessoal. Isso é péssimo, porque vai depender da tarifa que você comprou. Percebam o prejuízo para você, consumidor, que comprou eventualmente uma tarifa promocional e a sua taxa vai ser de 100%. Ou seja, você vai receber o total de R$0. Isso é péssimo, pessoal. Ok? Então, esse é um ponto muito negativo. Tá? Eu sou muito crítico com relação a isso. Então, apesar da gente perceber e tentar ver o lado do fornecedor, nesse ponto o fornecedor não viu o nosso lado. E nesse caso, não foi só o fornecedor, foi um acordo, na verdade, entre a Senacom e os fornecedores. Ok? Uma orientação, beleza? Isso é uma orientação. A gente sabe que a orientação não tem o quê? Força vinculante, tá bom? Não tem nenhuma força vinculante. Agora, boa parte das empresas estão seguindo essa orientação, beleza? Mas se você, consumidor, tiver com problemas, você, eventualmente, pode buscar o Poder Judiciário, tá? Nesse caso específico. Qual seja, você está querendo cancelar, você vai receber o valor, vai receber 80%, 90% de taxa de multa? Desculpa, isso, ainda que seja em tempos de pandemia, isso não pode acontecer, tá bom? Essa é a minha opinião. Mas, por óbvio, você tenta remarcar, se você conseguir, você tenta o voucher, isso é muito importante também, tá bom? São essas questões que a gente ponderou. Tá, vulnerabilidade. Bom, eu acho que eu encerro por aqui, porque senão eu iria ficar aqui até 11h30 da noite. Eu encerro. Tem como colocar o meu vídeo agora? Só para... Deixa eu fazer... Deixa-me ver aqui. Já estão me vendo? Sim. Perfeito, já estão me vendo. Bom, pessoal, então chegamos aqui à nossa conversa final. Eu queria inicialmente agradecer a Fernanda, ao Centro Acadêmico, e eu sou muito, 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 muito agradecido aos centros acadêmicos. Fiz parte deles lá na Universidade de Brasília, também na Universidade Federal de Sergipe. Fiz parte deles. Eu acho que o centro acadêmico tem uma função muito importante dentro da própria universidade, porque faz o approach, faz o meio de campo entre o aluno e a coordenação e faz esse intercâmbio. Isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom. Um salve, Fernanda, muito obrigado. Uma outra questão também que eu queria só ponderar, professor, o senhor não vai acabar não? Ou a gente quer ir embora, por favor, comer pizza? Olha, uma outra questão muito importante. Arbitragem online em conflitos de consumo. Deve estar ao contrário aí, eu não sei se está ao contrário ou não. Dá para ver. Arbitragem online em conflitos de consumo. Pessoal, aqui foi a minha tese do mestrado e que tem muita serventia agora, obviamente, quem quiser avançar nesse tema, é o tema das ODRs, das Online Dispute Resolution. E mais na frente a gente vai conversar isso aí. Eu sei que Fernanda vai me chamar pelo menos mais umas 358 vezes, mas a gente vai conversar sobre essa questão também, sobre arbitragem online em conflitos de consumo. Estão me vendo? Será que eu caí? Dá para ver sim, professor. Perfeito. Então tá. Então quem tiver interesse em avançar sobre o tema, é um tema que eu estudo há algum tempo, pode me procurar lá no direct, @JoãoPedroLeite, tá beleza? Contem comigo para o que precisar. Fernando, foi um prazer enorme. Quem quiser tirar dúvida, pode mandar lá o direct. Eu estou aqui à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado. Espero ter tentado ao máximo contemplar essas questões e podem contar comigo. Deixa eu ver aqui, não sei se dá tempo de responder aqui ao Gregório. Tá, professor, fique à vontade. O Gregório mandou uma pergunta ali. Deixa eu ver. Eu estou lendo aqui. Caso haja reembolso total da passagem aérea, esse valor deve ser ajustado. Valeu, Júlia. Ou é devolvido apenas o valor de compra? Pessoal, na verdade, é o valor com a correção monetária, tá? Professor, mas na prática a gente vai ver isso
difícil, tá? Desculpa, é difícil vocês verem isso, tá? E é por isso, pessoal, e aqui é muito importante a gente perceber, é por isso que a gente, às vezes, precisa ceder um pouco. Então, se eventualmente você for viajar para o local que você tinha pensado, tente remarcar, tá? Tente remarcar, porque a gente não sabe o que vai vir daqui para frente pelo Poder Judiciário. Como assim? A gente... Estão me vendo? Estão me vendo? Então, né? Sim, Então, perfeito. A gente não sabe o que é que vai vir na frente pelo Poder Judiciário, tá? A gente não sabe, né? Como é que a gente sempre fala inclusive em sala de aula, cada juiz com cada cabeça um mundo, alguma coisa assim, né? Então a gente não sabe. A gente não sabe o que vai vir. Então, eventualmente, você pode ajuizar a ação e o juiz pode entender o quê? Não, que na verdade você nem tentou remarcar e etc, etc. A gente não sabe, tá? Desculpa, a gente realmente não sabe. Então, tem que ter muita parcimônia. Professor, eu não vou mesmo, não vou. Aí tudo bem, aí você faça isso, busque e tenta de todas as formas, não ajuizar a ação, né? Até porque a ajuizar a ação, como a gente sempre fala, é sempre o último passo, né? O primeiro passo é o diálogo, é a resolução, tentar resolver sem buscar necessariamente o poder judiciário. Isadora, valeu, Caterine, Emily, Ana Flávia, beleza. Pessoal, muito beleza, muito obrigado. Fernanda. Obrigada a você, professor. Obrigada pela disponibilidade. Ótima palestra. Obrigada mesmo. Conte comigo. Obrigada. Vou fechar aqui, tá bom? Valeu, Tá bom, pessoal. professor. Até mais. Valeu.